Glória a Deus. Efésios capítulo 3, todo mundo achou? Hoje nós vamos falar sobre a graça de Deus. Amém? Nós vamos falar sobre a graça de Deus. A graça que se manifesta para a intimidade. Efésios capítulo 3. Deixa o barulhento passar. 2. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima, em pouco vos escrevi, pelo que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, noutro século, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado aos seus santos, apóstolos e profetas, a saber que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo, participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado. Já era. Do qual fui ministro, do qual fui feito ministro. Fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça. Graça do quê? De anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Até aí. Senhor, nós te adoramos, bendizemos o teu nome, consagramos a ti as nossas vidas, Senhor. Fala conosco através de tua palavra, fala conosco, Senhor, através do teu Espírito, sopra sobre este lugar a tua verdade, o teu Espírito, que em cada coração seja transbordante, que o Senhor possa curar, libertar, transformar, que fortalezas da mente sejam despedaçadas hoje, em nome de Jesus. Repouse sobre nós o capacete da salvação, em nome de Jesus, o escudo da fé, para apagar os dardos inflamados do maligno, em nome de Jesus, a couraça da justiça, o calçado do Evangelho, o cinturão da verdade e a espada do Espírito. E assim, Senhor, nós nos revestimos desta armadura nesta hora, em nome de Jesus. Pois sabemos que a tua palavra ao ser ministrada, a guerra espiritual, em nome de Jesus, e nós nos revestimos desta armadura, em nome de Jesus, certos de que o Senhor vai operar maravilhas do nosso meio, nos ministrar, em nome de Jesus, que de mim flua apenas aquilo que aprover o teu Espírito e nada mais, e a ti daremos honra, glória e louvor e adoração. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Pode tirar aquele ventilador ali, porque hoje eu tô com papel. Se dá um papel. Então, hoje nós acabamos de ler um texto que fala exatamente de como nós somos participantes da graça de Deus. Que em outro tempo, essa graça não estava disponibilizada para todos.
Nós vemos que a graça ela se manifesta de forma pontual no Antigo Testamento. Ela se manifesta, mas de forma pontual. E o Senhor revela e nos dá o entendimento de que essa graça ela se manifesta para quê? Para uma intimidade, para uma aproximação. Por que a graça se manifestou? Porque a graça se manifestou, senão para que Deus pudesse e nos trouxesse para uma proximidade. Porque antes da graça ser manifesta na sua plenitude, como nós vemos nesse tempo, a graça era manifesta, não era manifesta na sua plenitude e havia uma barreira. Havia um véu que separava o homem do relacionamento. Logo, não havia possibilidade de intimidade. Então, o que acontecia? Deus sempre desejou, lá no Éden não tinha véu. No Éden tinha véu? No Éden tinha alguma barreira? No Éden tinha algum empecilho, algum véu, alguma coisa que impedia o homem de se relacionar com Deus? Nada. Não havia absolutamente nada que impedisse o homem de se achegar a Deus. Com o pecado entra uma barreira, um distanciamento. E ao longo dos tempos nós vemos a essa barreira e apesar da barreira, apesar da distância, por causa do pecado, não por causa de Deus, hein? Essa barreira nunca foi colocada por Deus. A barreira existiu por causa do pecado do homem. E a palavra do Senhor vai nos dizer que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o Senhor. Logo, o que nós vemos? Deus, ao longo do tempo, chamando o povo, chamando o homem, trazendo para mais perto. Quando Jesus fala que Ele é o bom pastor e que o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas como Ele se entregou, e Ele ainda diz, há ovelhas de outro aprisco, pelo qual me convém que elas venham até mim. O que é isso? Ele falando das ovelhas que estavam em Israel, mas as ovelhas de outro tempo, que são os gentios, que somos eu e você, que somos aqueles todos os quantos o receberem. Trazendo e chamando para mais perto. Porque o que ele diz? Que as ovelhas reconhecem sua voz, certo? As ovelhas reconhecem a voz de outra pessoa? Não. As ovelhas só reconhecem a voz de quem elas têm intimidade. Eu não sei se você já viu algum vídeo de um pastor, né? Um pastor guiando as ovelhas, pode chamar quem for, pode abrir e gritar, berrar e urrar e fazer o que for. Se não for a voz do pastor, as ovelhas não vêm. É ou não é? Eu não sei se já viu algum vídeo. As ovelhas reconhecem a voz do pastor. Por quê? Porque só reconhecem a voz de quem tem intimidade. Nem era sobre isso que eu ia falar, mas vamos embora. As ovelhas só reconhecem a voz do pastor por quê? Porque tem intimidade. E Jesus, ao morrer da cruz, se entregar por nós, Ele não fez com que apenas o povo escolhido reconhecesse e tivesse intimidade ao reconhecer a sua voz, mas todos quantos o receberem, ao aceitar a Cristo, receberem o seu Espírito e então passasse a reconhecer a sua voz e pela sua voz fosse guiado. Então, a graça se manifesta aos que são íntimos. Pastor, mas a graça não se manifesta a todos os quantos são salvos? São. Mas a graça, a multiforme graça de Deus, ela é maravilhosa. Ela se manifesta não só para a salvação.
Ela se manifesta, o ápice da graça, obviamente, é a salvação, ponto. Porque não há problema maior da humanidade do que a eternidade a qual a pessoa vai passar. Isso é fato. Mas a graça se manifesta somente para salvar? Não. Ela se manifesta de várias outras formas. E a gente observa no Antigo Testamento a manifestação em vários momentos pontuais em que Deus estava mostrando e apresentando uma maneira, um acesso a pessoas, um acesso a que na verdade foi perdido no Éden, mas que ele sempre quis mostrar e sempre quis trazer o homem para perto. A gente vê em Josué, por exemplo, na vida de Raabe, que algo fascinante acontece ali. A graça que não era, a graça que a terra prometida, a promessa que não era para ela, se manifesta na vida dela, preservando a sua própria vida e a fazendo estar e viver no meio da terra da promessa. Aí alguém pode dizer, mas ela já não vivia na terra da promessa? Não, porque ela vivia na terra de Jericó, mas para ela não era terra de promessa. Até porque Jericó seria destruída. Então, o povo no deserto, a promessa, eles viveram a terra. Eles ouviram e sabiam que para onde eles estavam indo. Para onde? Para a terra da promessa. Raabe, então, por outro lado, ao ouvir a voz dos viajantes, ela provavelmente naquele tempo não tinha WhatsApp. Mas a notícia corria solta do Deus de Israel que havia feito maravilhas no Egito, do Deus de Israel que havia feito o seu povo passar a pés enxuto no mar seco, no meio do mar vermelho, e pela sua graça fez sinais no Egito, e ela havia sabido a ponto do povo, quando os espias chegaram lá no Jericó, ela já sabia o que tinha acontecido. Ela já sabia o que o Deus de Israel, o que o Deus poderoso havia feito. Então o que ela faz? Ela crê. E porque ela creu, a graça alcançou. E quando eu e você cremos, a graça não se manifesta para incrédulo. Sim, a graça não se manifesta para o incrédulo. E eu não estou falando da graça natural, do sol que nasce com justo com injusto, ou da vida, o fôlego de vida, que todo seja bom, mal, ruim, bom, seja assassino ou santo. A fôlego de vida está na vida de todo mundo. Eu estou dizendo da graça abundante, da graça que se manifesta para os salvos. E que se manifesta não só de uma forma pontual, mas todos os dias. Aqueles que o buscam, esta graça se manifesta. Aqueles que buscam uma intimidade, aqueles que buscam um relacionamento diário, aqueles que não cessam de clamar, essa graça se manifesta para os aperfeiçoar, para os dar o acesso todos os dias. Então, a gente vê depois na vida de Mefibosete, a gente não tem tempo para falar de tudo, mas Mefibosete era descendente da casa de Saul, e em 2 Samuel capítulo 9, Davi está lá e ele fala, não sobrou ninguém da casa de Saul para que eu use de benevolência, e ali Mefibosete estava ali, era coxo, não conseguia andar, mas ele olha e fala, tem sim um, e Ziba que o subjugava, teve que, não, tem lá da casa de Saul, ele é assim e tal, disse, pois do jeito que ele está, traz ele, porque, e aí restitui as terras dele,
e dá as terras para ele e faz-o assentar, traz ele para a presença do rei, e o texto vai dizer que desde aquele dia em diante e até os dias posteriores ele passou não mais a viver lá esquecido, abandonado, mas passou a viver na presença do rei e comendo na mesa com o rei. De esquecido, passa a viver na presença do rei. De abandonado, passa a andar e viver na mesa com o rei. Na mesa do banquete. Muitas vezes, a graça se manifesta desse jeito. Talvez muitos se sintam abandonados, esquecidos, rejeitados. Mas a graça de Deus, ela se manifesta. Não é quando eu digo, eu aqui, Senhor. Não, é quando eu estou, porque ele vivia ali esquecido, abandonado, e ele sequer foi buscar, não, porque eu sou da Saul, da terra de Saul, da casa de Saul, eu mereço, eu não sei o que, eu isso, aquilo. Não. Mas quando ele estava lá abandonado, esquecido, e você pode estar abandonado, esquecido diante dos homens, como Davi estava lá apacentando as ovelhas, pois não nos assentaremos à mesa até que ele venha, foi o que Samuel disse. Então você pode estar em todo lugar, por isso que não precisa ficar batendo espada, brigando com ninguém, para você querer e conquistar aquilo que é teu. O que é teu, pela graça que te dá o acesso, que te dá esse favor imerecido, te dá o acesso que você necessita para o propósito de Deus se cumprir. Você esteja esquecido lá ou cá, ou pode estar aonde for, pode até mesmo o homem te esquecer, mas a graça de Deus vai te alcançar. De abandonado foi até a presença do rei. E ele ainda disse, suas terras vão ser restituídas, e glória a Deus. Lembrando que a graça alcançou aquele homem, e segundo o que o Senhor havia dito, ninguém da terra, da descendência de Saul ia viver. Ia estar lá na realeza e nem se assentaria no trono, não ia ter ninguém. A ponto de, inclusive, o próprio Mical morrer estéril. Porque se ela tivesse um filho, o que aconteceria? Teria um descendente, não tinha? Só que, o que acontece? E naquele tempo, a qual ela ainda estava estéril, Salomão nem tinha entrado em cena, não tinha acontecido nada ainda. Davi nem tinha cometido a besteira ainda de se relacionar com Batseba. Mas quando a graça se manifesta e que Deus, ele quer manifestar a sua graça, você pode estar abandonado, esquecido, o homem não pode te ver, as pessoas não podem te ver, mas Deus está vendo. E aquilo que o homem não vê, Deus vê. E aquilo que o homem não aplaude, aquilo que o homem faz como insignificante e acha que é insignificante, o Senhor enxerga o seu valor. Porque a palavra do Senhor vai dizer em 1 Samuel que o Senhor não olha como o homem do exterior, mas ele enxerga o coração. Então a gente vê depois, o terceiro, na vida do próprio Davi, que em 1 Samuel 21, ele está com fome, está fugindo de Saul, está ali com os homens de guerra, ele chega diante do sacerdote e ali não tinha nada para comer, e os pães da preposição só era nisso para o sacerdote comer. Aliás, aqueles pães eram representados, chamados também como os pães da presença, estava ali representação da própria presença de Deus, do pão da vida, da representação do próprio Cristo, do alimento, do pão vivo que desceu dos céus. E somente o sacerdote, aquele que era consagrado, separado, poderia comer. No entanto, a graça se manifesta na vida de Davi, a ponto de o sacerdote dizer, só tem esse.
Vocês se absteram de ser santificados das suas mulheres? Sim. Então, e Davi se alimenta daqueles pães. Sabe o que é isso? É a manifestação da graça, que muitas vezes você pode não ter o alimento que você talvez almejasse. Quando falo de alimento, falo do alimento espiritual. Numa mesa tem alimento do quê? Numa mesa tem todo tipo de alimento, não tem? Quando você vai no banquete, tem todo tipo de alimento. E quando a graça, ela nos chama para a mesa. A graça de Deus, ela nos chama para a mesa. E na mesa tem todo tipo de alimento para que você possa se alimentar. Na graça eu não escolho o alimento, eu não me assento na mesa e fico escolhendo o alimento, né? Os filhos da gente, nos tempos agora, eu sempre comi de tudo. Você põe um brócolis, uma abobrinha, um negócio, não gosto de pimentão, não gosto daquilo. Não é para ficar escolhendo, não. Na graça, você se senta na mesa e se alimenta de tudo. Você se alimenta porque cada alimento é direcionado para um fim. Tem alimento que vai abrir tua visão. Tem alimento que vai abrir os teus ouvidos para você estar sensível à presença e à voz do Espírito. Tem alimento que vai te impulsionar e te dar a força necessária para você caminhar mais uma milha. Tem alimento que não é só para você compartilhar com o teu irmão. E assim por diante. E aqueles pães estavam ali na presença, era colocado à mesa. A graça se manifesta dessa maneira, para te dar o alimento que você precisa, não o alimento que você acha que você precisa. Uma coisa é eu achar o que eu preciso, outra coisa é o que realmente eu preciso. Os filhos da gente, se a gente deixar, eles só querem comer besteira, não é? Mas e o que realmente eles precisam? De um alimento sólido que os alimente e que os dê os nutrientes necessários. Hoje em dia, a graça ela se manifesta dessa maneira, para nos dar o fortalecimento necessário, o acesso, a força, a alegria que muitas vezes a gente nem sabe quando se manifesta. Os dias estão maus, a gente está vivendo os piores, muitas vezes aquele dia que você fala, meu Deus, deu tudo errado, mas a graça, através do Espírito Santo de Deus, te dá a alegria que você nem sabe de onde brotou, mas veio direto do teu interior para te dar a alegria para você viver e andar, e diante da pior situação que você possa estar vivendo, você poder se alegrar e saber que o Senhor é poderoso. E que hoje pode ser dia mau, mas amanhã o Senhor manifestará o seu poder e vai te aperfeiçoar. E o dia mau é para te forjar para os dias bons. A graça, como eu disse anteriormente, ela se manifesta aos íntimos, não mais hoje de forma pontual. Muito embora tem gente que só usufrua muito pouco. Ela se manifesta de forma permanente, de forma constante. Vou repetir, ela não se manifesta de forma pontual. Muito embora muitas pessoas só usufruam dela de forma pontual, só quando quer uma bênção, só quando quer alguma coisa. Não, a graça ela se manifesta todos os dias de forma constante na minha vida e na sua vida. Você está vivo hoje, você se acordou, tem fôlego de vida, o Espírito de Deus te impulsionou, Ele te levantou, mesmo você muitas vezes tendo acordado desanimado, mas de repente vem uma força no teu interior que te impulsiona, que te faz, que te dá estratégias e que te dá direção. É a graça constante na tua vida. Uma das formas da graça é constante. É você poder entrar na sala do trono todos os dias. Aquilo que o sumo sacerdote só podia fazer uma vez por ano,
Você pode fazer todo dia, toda hora. Já pensou que privilégio? É assim que as pessoas tratam isso de forma tão banal assim, né? Ah, amém, vou orar. Quanto eu vejo as pessoas banalizarem esse tempo. Quando você ora e você dobra os seus joelhos e você busca a presença do Senhor, você não está só ali falando um monte de palavra ali ao vento, rezando, como muitas pessoas fazem, faz reza, né? Sim. Palavras, não, você está entrando na sala do trono. Quando você abre a boca para adorar e para clamar, você está entrando na sala do trono. Aquilo que o sacerdote podia fazer uma vez só por ano, uma única vez, e não podia entrar sem sangue, senão ele era fulminado. Você pode entrar na sala do trono. Ah, mas eu não tenho sangue. Tem sangue sim. A marca do sangue do Cordeiro está sobre a sua vida, e você pode orar de manhã, de tarde, no banheiro, aonde você estiver, aonde você adorar, aonde você erguer a sua voz, aonde você invocar o nome do Senhor, você entra direto, sem intermediário, direto na sala do trono para clamar, e você clama e você é ouvido, e você clama e o Senhor é Deus que responde. Como as pessoas usufruem muito pouco de entrar na sala do trono. Oh meu Deus, como eu tenho usufruído desse tempo. Tem dias que às vezes você não precisa falar nem muita coisa. Você só começa a adorar, de repente a presença de Deus vem, ela literalmente te abraça, assim, ela te agarra. E o Espírito Santo começa a bradar no teu interior, ele começa a falar, ele começa a exortar, ele começa a curar. E enquanto você está falando, você não está percebendo, você está falando e ele está curando. Você está falando, você está clamando, você está chorando e ele está trabalhando no teu interior. Você está falando, você está ali sendo transformado, você está abrindo a tua boca para adorar, você está abrindo a tua boca para orar, e enquanto você está orando, enquanto você está adorando, ele está trabalhando no teu interior. Enquanto você está adorando, ele está afugentando o poder do inimigo e fazendo cair por terra. Mas isso é só para quem entra na sala do trono. E quem sabe o privilégio que é isso. Quantas pessoas negligenciam isso? O sacerdote se preparava um todo, queimava as cinzas, pegava o sangue do cordeiro, separava, entrava lá no Santo dos Santos, no propiciatório que nos torna propício, aspergia 7 vezes em cima da arca e saía de frente, viu? Não podia sair de costas, não. Hoje as pessoas entram de qualquer jeito, sem reverência, sem nada, como se não fosse nada. Eu não estou falando que você não vai ser um religioso, mas pelo amor de Deus, você tem que ter respeito. Você não está entrando na presença de qualquer pessoa. Imagine você, eu e você, meros mortais, pessoas miudinhas, como o Senhor fala para Isaías, o vermezinho de Jacó, entrando na presença do Senhor, o Criador dos céus e da terra, que controla até o mundo, mais o macro no universo, e controla até mesmo o mundo microscópico, que você nem conseguimos enxergar. Aí eu e você vamos entrar de qualquer jeito na sala do trono. Quando você abre a tua boca para adorar e para clamar, não tem nenhum intermediário. E você entra não sem sangue, tem a marca do sangue do Cordeiro, tem o poder do Espírito Santo. Já, se você não faz ideia disso, era para nós sermos fulminados quando nós entramos na presença do Senhor. Uzá, quando foi tocar na arca de Deus, o que aconteceu com ele? Fulminou na hora, acabou, morreu.
E eu e você e muitas pessoas entram de qualquer jeito. A palavra do Senhor diz: guarde o teu pé quando entrares na casa do Senhor. E aí eu e você vamos entrar de qualquer jeito. Vamos tratar de forma... Vamos lá orar. Se você soubesse o privilégio que é e o poder que vem sobre você, quando você entra na sala do trono, você passaria a gastar mais tempo a tua vida. Sabe como nós somos aperfeiçoados entrando na sala do trono todos os dias? A graça se manifesta desse jeito, porque era o sumo sacerdote. Primeiro, não podia entrar qualquer dia. Era uma vez por ano. Segundo, não era qualquer pessoa. Era só o sumo sacerdote. O povo, quando aquele monte tremia, o monte pegava fogo, estremecia, raios. Meu Deus, o povo ficou com medo. Era a presença, a glória de Deus se manifestando naquele monte. E o povo falando: não, Moisés, fale o Senhor conosco, fale com a gente, mas não fale o Senhor conosco, porque senão nós vamos morrer. Está entendendo? Aí quando você se manifesta, ora lá no teu quarto, a presença de Deus, ela se manifesta lá no teu quarto, aonde você estiver. E não é uma vez por ano, não. Não é uma vez por semana, não. Quer ser aperfeiçoado? Entre na sala do trono todos os dias. Quer ser aperfeiçoado? Quer parar com os melindres da carne? Quer parar com as coisas que ficam te afligindo? As vozes e tudo aquilo? Entre na sala do trono. Usufrua da graça que se manifesta constantemente sobre a minha vida e sobre a tua vida. E passe a entrar e usufruir de entrar na sala do trono todos os dias. Pois não há barreiras e mais intermediários. Segundo, meu Deus, não dá mais. A graça do Espírito. O Espírito não vem e vai embora. Isso é morada do Espírito. Nós somos moradas do Espírito. E pela graça, sabe por qual razão? Sabe? A única maneira pela qual o Espírito de Deus vinha sobre os homens do Antigo Testamento, por que ele vinha? Pontualmente, em alguns momentos. Por que ele vinha? Qual é a razão? Somente para os usar. Era ou não era? E veio sobre mim a mão do Senhor. Você vê várias vezes. E veio sobre mim a palavra do Senhor dizendo tal e tal, tal. Mas agora, meu filho, não é só para usar a gente, não. Não é só para te usar que o Espírito Santo está em você. Ele não vem sobre você, ele está em você. Ele não vem apenas para manifestar dons na tua vida. Ele não vem apenas para dizer, não, vai lá e prega para fulano, e fala isso, e adora, e faz isso, aquilo, e toca, e não sei o que, e ministra, e tal. Não, ele não vem apenas para te usar, porque se fosse para te usar seria muito pouco. Você apenas seria um mero instrumento. Ele não veio e não habita dentro de mim e de você apenas para usufruir e para te encher de dons, mas para estabelecer um relacionamento íntimo, a ponto de nos fazer morada do seu Espírito. Para estabelecer um relacionamento íntimo. Já parou para pensar? Essa graça é poderosa. A ponto de nos fazer morada. Habitando em vaso de barro, um vaso ruim ainda, viu? Pastor, a gente às vezes, uns vasos, às vezes que dá, habitando em vasos de barro, uns vasos às vezes que dá uns chilique, uns vasos que às vezes é fujão, já viu os vasos fujão? Vaso que gosta de fugir do propósito de Deus, se desviar da presença, uns vasos que às vezes desobedece. E aí o Senhor falou assim, por acaso o vaso pode dizer ao oleiro, não quero, porque eu não faço isso que o Senhor me fez.
Pode dizer ao oleiro o que pode ou não fazer, mas o Espírito de Deus habita dentro de mim e de você, não apenas para te usufruir, porque ele não é interesseiro a ponto de falar assim, não, você é meu escravo, você é só meu serviçal, porque você vai fazer o que eu mando. Não! Ele quer estabelecer um relacionamento a ponto de habitar dentro de você e nos fazer conhecer a voz e as direções que muitas vezes, por isso que você fala, eu ouvi uma voz, mas não sei como, não sei de onde. É o Espírito Santo habitando dentro de mim e de você, e essa voz ela soa, ela brada no meu interior e no seu interior, dizendo que, e aos dias e dia após dia que ela vai se manifestando, você vai percebendo cada vez mais a voz do Espírito. Você vai passando a diferenciar o que é voz do demônio, o que é a sua voz, e o que é a voz do Espírito. Por quê, pastor? Como? Por causa do relacionamento. Eu não disse agora há pouco que o bom pastor dá a vida para suas ovelhas e tal, e Jesus disse que as ovelhas reconhecem a sua voz? É assim. Ele não habita dentro de você apenas. Não, ele habita para construir um relacionamento, do qual foi perdido, mas foi resgatado. Então, usufrua disso. Ele santifica a graça pelo Espírito, ela santifica, ela nos salva todos os dias. Ela nos liberta todos os dias. Não haveria possibilidade, do jeito que o mundo está, se multiplicando na maldade, de viver uma vida santa sem o Espírito Santo. Não haveria possibilidade de ser liberto e viver libertação continuamente, se não fosse pelo Espírito Santo. Então, nesta noite, você precisa entender que a graça se manifestou e ela se manifesta constantemente na minha vida e na sua vida, constantemente, diariamente, todos os dias. Não para te encher de dons. Às vezes, sabe para que o poder de Deus se manifesta na minha vida e na sua vida? Não é para simplesmente usar, não. Às vezes, você é o alvo do poder de Deus, do qual esse poder precisa se manifestar. Porque às vezes você está ali abatido, não sei o quê, e está se lamentando, e reclama, e faz isso. E o porquê, Senhor, disso? O porquê daquilo, Senhor? O porquê disso? Por que as coisas não acontecem dessa forma? De repente vem o poder do Espírito, você vem para a igreja, vem o irmão, você recebe uma oração, e esse Espírito, o poder se manifesta dentro de você, para te erguer de novo. Não há poder maior do que o poder do Espírito Santo que habita dentro de você. É por isso que pode fazer arrumação, a invenção que for. Se não for pelo poder do Espírito, pela graça constante que se manifesta nele, não haveria possibilidade nenhuma. Se não tem poder do Espírito, não adianta. Pode fazer a melhor coisa, a melhor decoração, a melhor pregação. Se não tiver o poder do Espírito Santo, não transforma ninguém. Não toca, não transforma, não liberta, não cura, não exorta, não edifica, não gera fruto nenhum. E eu estava meditando sobre essa palavra e pensando que você ter o Espírito Santo habitando dentro de você é como se você tivesse a própria graça habitando, manifesta dentro de você. Por que graça manifesta habitando dentro de mim? Porque você já pensou que é o próprio Deus habitando dentro de você? O Deus de toda a glória. O Deus que criou todas as coisas. O Deus que, com uma palavra, criou tudo que existe.
Como diz em Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Os céus, está no singular ou está no plural? Se você vê o discurso de Jó, ele faz um monte de pergunta para Jó, que só Deus pode responder. Onde estava você quando eu fundei e coloquei os fundamentos da terra? E aí você entende que a graça habitando dentro de você pelo Espírito Santo, habitando constantemente. Há pessoas aqui que Satanás já era para ter te ceifado, ó. Mas pela graça, o Espírito que se manifestou dentro de você, você foi preservado. Essa graça que é revelada àqueles que são íntimos. Por que aqueles que são íntimos? É os prediletos? Não. Já falei, é aqueles que buscam. Intimidade não é para todos. Por que não é para todos? Porque não é todo que busca. Simples assim. Logo, se não é para todos, aqueles que buscam têm mais intimidade. Se tem mais intimidade, usufruem mais da graça. E terceiro e último, a graça de anunciar o Evangelho. O texto de Efésios que nós lemos, ele fala, porque recebi a graça de anunciar o Evangelho de Cristo. As coisas incompreensíveis, as coisas, como o Coríntios vai dizer, as coisas loucas. A pregação da cruz é loucura para os que se perdem. Você recebeu a graça de anunciar o Evangelho. Já parou para pensar o que é isso? Porque o Senhor me ungiu, Isaías, porque o Senhor me ungiu a pregoar as boas novas, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Abra lá em Isaías. Nós precisamos finalizar com essa leitura. Isaías 60. Cadê? Tem um grilo aí. Opa. Isaías 61. Ó. O 60. Entendi o que é. 60 fala da... Acharam Isaías 61? O Espírito do Senhor, Jeová, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos, a abertura de prisões aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, consolar todos os que estão tristes, ordenar acerca dos tristes de Sião, que lhe dê ornamento por cinzas, óleo de gozo, de alegria por tristeza, vestes de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem vales de justiça, árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Aleluia! O Evangelho, por isso que eu falo, pode fazer arrumação, pode inventar o que for, mas o Evangelho, quando você foi chamado e recebeu o privilégio de anunciar as boas novas do Evangelho, você foi chamado e recebeu o privilégio que anjos gostariam de ter esse privilégio de anunciar, mas eu e você fomos chamados pela sua graça de anunciar esse Evangelho, muitas vezes até de boca fechada, com a sua própria vida, você está anunciando o Evangelho, e aqueles que estão olhando, estão observando, eu quero esse Cristo, eu quero isso que está de diferente nele na minha vida. Anunciar libertação,
a anunciar transformação. Essa é a graça que se manifesta aos íntimos. Essa é a graça que se manifesta àqueles que o buscam. Já falei, quem busca mais tem mais acesso. Porque quando eu falo isso, a graça que se manifesta aos íntimos, parece que eu estou pregando um evangelho diferente, né? Parece que eu estou falando de uma graça que se manifesta para pessoas específicas. Não. A graça está disponível para todos, sim ou não? A graça não está disponível para todos, mas é todos que usufruem dela? Não. Tem gente que entra na igreja e passa a vida. Ela usufrui da salvação. Ela é salva, veio para o menino, ouve o primeiro e vai embora. Ponto. Sendo que a graça ela se manifesta na salvação, sim ou não? Mas se manifesta no poder do Espírito, mas se manifesta nesse privilégio de anunciar as boas novas, mas ela se manifesta através do relacionamento e do próprio Deus habitando em nós e estabelecendo uma santificação, uma intimidade, nos fazendo entrar na sala do trono. Então não é todo mundo que usufrui, logo não é todo mundo que tem. É isso que eu quero que você entenda. Parece um evangelho exclusivista, mas não é. A graça está disponível para todos. Você entrou na sala do trono hoje já? Aí você quer algumas coisas, alguns pedindo algumas coisas para o Senhor. Mas quanto tempo você gastou na sala do trono hoje? Você só entrou como pedinte, dizendo um monte de reza lá, parecendo que é narrador de futebol. Ou você entrou para adorar, o que é diferente? Adorar. Adoração e intercessão. Quando você entra na sala do trono, você entra diante do Rei da Glória. O que você faz diante do Rei? Você se prostra, você o adora e você ora, você clama por Ele, você intercede pelos santos, clamando a Ele. Vamos nos colocar de pé. Está faltando pessoas para entrar na sala do trono para interceder. Tem pessoas que Deus coloca na tua mente, que Ele traz a lembrança para você interceder. Quando você fica lembrando muito de uma pessoa, essa pessoa é alvo da tua intercessão. Você precisa entrar na sala do trono. Eu nunca vi, é uma coisa assim que eu fico às vezes sem entender. As pessoas falam assim, eu estou passando por tal situação, assim. Aí sabe o que as pessoas falam? Uma coisa que assim, depois de um tempo eu fui entender de outra forma. As pessoas falam, tá bom, eu estarei orando, eu vou orar. Gente, ultimamente, quando a pessoa me fala as coisas, eu oro na hora. Se eu me despeço da pessoa, e passado um tempo, eu me viro, estou indo caminho de algum lugar, eu já estou orando ali. Porque se eu estou orando ali, o clamor está subindo. E se o clamor está subindo, o Senhor já pode interferir. Não que Ele dependa de alguma coisa, mas se tem uma coisa, se existe oração e intercessão, significa que o Senhor está aguardando a intercessão e o clamor dos santos para interferir.
é uma combinação. Já falei, já preguei sobre isso aqui. A combinação de um clamor de uma igreja que entende, porque em intercessão, quando você se prontifica a interceder e a orar por alguém, a interceder, a clamar, você não ora, não consegue orar e interceder sem misericórdia, sem entender o que aquela pessoa está passando. Logo, você intercede não como Senhor, abençoa ali. Não, você está orando, você está entendendo, você está usando de misericórdia, entendendo a dor, se colocando no lugar da brecha daquela pessoa. Porque às vezes, sabe por quê? Porque às vezes aquela pessoa que é alvo de intercessão, muitas vezes está passando por uma situação que ela não consegue resistir, que ela não tem forças para entrar na sala do trono, mas Deus coloca e levanta eu e você para entrarmos na sala do trono e passarmos a sermos atalaias e intercessores, aqueles que vão clamar, aqueles que vão entrar, aqueles que vão entender que eu tenho acesso à graça constantemente e eu vou usufruir dela entrando na sala do trono. Aí vai ter dias que você é que vai ser alvo dessa intercessão. Porque às vezes não vai ter, você vai ter aquele dia fraco. Mas aí o Senhor vai agradar no coração de alguém, vai levantar alguém para interceder por você. Essa é a maravilha da graça. Em nome de Jesus, feche os teus olhos. Tenha acesso a essa graça nesta hora. Uma graça que não se manifesta mais pontualmente. Você não precisa de mim para entrar na sala do trono. Da onde você está aí agora, você olha e você entra na sala do trono. Santificado, separado, consagrado. Você entra agora na sala do trono. O Espírito que habita dentro de você, a graça é tão maravilhosa que vai ter dias que você vai orar e não vai sair palavra nenhuma da tua boca. Vai ser lágrimas derramadas e choro e gemido. Mas a graça se manifesta de forma tão maravilhosa a ponto de nós termos o seu Espírito que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Tem choro que está subindo como um clamor. Tem choro que está subindo porque tem um Espírito intercedendo. Oh, que graça maravilhosa, Senhor! Que graça abundante é essa, que nos fez participantes da sua glória. Jesus, leva, Senhor, a cada um a entrar na sala do trono e ser revestido desse poder, a entrar na sala do trono por esta graça. E ver o Espírito de Deus falando no interior de cada um. E ver o Espírito de Deus bradando no coração de cada um. Enchendo de poder aquele que está cansado. Renovando aquele que está abatido. Enchendo de alegria aquele que está entristecido. Aquele que está envolvido por laços de morte, a receber a vida abundante do seu Espírito. Oh, aleluia! Em nome de Jesus, enche lábios agora, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, se você não teve essa é a hora de você entrar na sala do trono. Entre na sala do trono. Oh, aleluia, aleluia. A graça que se manifesta. Tem choro que Deus está ouvindo, viu? Tem clamor que Deus está ouvindo, mas pastor, ele não disse nada. Mas gemido, o Espírito Santo é o maior tradutor que existe. Ele está traduzindo
as tuas lágrimas, Ele está traduzindo o teu gemido, Ele está traduzindo o teu clamor. Muitas vezes, tem gente que muitas vezes urra, grita, mas o Espírito de Deus está traduzindo. O calabasoi etevadaiasai. Oh, aleluia, abre a tua boca e eu a encherei, diz o Senhor. Em nome de Jesus. Arabai que Deus conhece, o Conarabaçu. Oh, até parece que eu te vou te rejeitar. Até parece, Rabai, que doi esse deba. Oh, aleluia, aleluia. Coração quebrantado, ele não rejeita. Coração quebrantado, tem acesso à graça abundante. Aleluia. Você está pensando que ele é acusador? Você está pensando que ele não, que ele rejeita coração quebrantado e arrependido? Arabacodoie sejovadaiabaçu. Uri menegaya de baraço codoie baraço. Oh, aleluia! Mas tem que ter coração quebrantado. O Senhor está falando. Tem que ter coração quebrantado. O Senhor está falando aqui. Corações quebrantados. É tempo de corações quebrantados. É tempo de clamar por misericórdia. Oh, é tempo de coração quebrantado na presença. Aleluia. Senhor, porque eu não tenho mais aquele da como eu tinha antes. Está faltando o coração quebrantado. Está faltando o coração contrito. Oh, aleluia. Está faltando o coração contrito para entrar na sala do trono e ter acesso a coisas inefáveis. Que devaiabaço doebaracadalabaço. Oh, aleluia! Tem coisas inefáveis esperando crentes aqui. Tem coisas inefáveis esperando. A intimidade, como eu disse, não é para todos, mas não é para todos porque nem todos buscam. Se houver coração quebrantado, tem graça abundante esperando. Tem poder de Deus para curar. Tem poder de Deus se houver coração quebrantado. Oh, tem cura, tem poder, tem libertação. Tem o Senhor te estendendo a mão e levantando para o novo tempo. Repai que chora basura e vai. Oh, aleluia. Que glória, Senhor. Que glória, que glória, que glória. Eu queria tanto que ele sentisse, Senhor, o que eu sinto aqui. O que eu presencio aqui. Eu queria tanto que ele sentisse, Senhor. Que ele, Senhor, despertasse nesta noite essa sensibilidade do Espírito de cada um que está aqui. Oh, aleluia. Tem cura te esperando. Tem cura te aguardando com o coração quebrantado, você acha? Tem libertação te esperando. Tem renovo e tem poder te esperando. Aleluia. Tem graça abundante te esperando. O rebaete que vai assado. Você que nos assiste, tem graça abundante te esperando. Intimidade não é para todos, não. Mas é só porque nem todos buscam. Infelizmente, nem todos buscam.
O Senhor tem preciosidades, coisas preciosas para te entregar. Então somente quebrante o coração e o busque, porque tem graça abundante te esperando. Deus te abençoe.